Boa noite, pessoal. Meu nome é Iselman, sou engenheiro civil, né? Tenho mestrado, doutorado em engenharia. Eu estou aqui para tentar te ensinar as coisas que você nunca lembrou. E índice físico é uma dessas coisas. Os índices físicos dos solos são equações muito simples, muito fáceis. Você vai entender, mas você não vai lembrar. E se você não lembrar, na sua prova você não passará. Então você precisa decorar isso aqui, né? Não adianta você entender, resolver a questão e falar é fácil, e na hora você não lembrar das equações. Se você não lembrar das equações, você não faz, né? Então, eu criei uma versão, índices físicos dos solos, versão Capitão Planeta, para o pessoal da década de 80, né? Que esteve na infância o Capitão Planeta como seu grande herói. Se você não é da década de 80, se você é da década de 70, 90, você não vai entender. É uma pena. Mas, para quem é da década de 80, pode continuar assistindo o vídeo. O Capitão Planeta, ele tinha lá seus amiguinhos, cada um dos seus amiguinhos com um poder. Eram 5 amiguinhos. Vamos ver quais eram os poderes? Coração, fogo, vento, água e terra. Não faz sentido você pensar em coração. Não faz sentido você pensar em fogo. Vento faz sentido, só que eu vou chamar de ar. Água faz sentido, eu vou chamar de água. E a terra, lá na zootecnia, engenharia agrícola, sei lá o que se chama de terra. Na civil, chama de solo. Vamos colocar tudo em inglês, porque quem inventou tudo isso aí era tudo em inglês. Então, o solo vai ser soil, o Szinho. A água vai ser water, tem o W. E o ar vai ser o A. Tudo bem? Então, são 3 elementos, né? Ia ficar sem graça, né, Capitão Planeta com 3 elementos, mas são 3 elementos. Sabe por que você vai lembrar desse jeito? Porque isso é besteira. Besteira você lembra, né? Você lembra de que muita besteira. E é assim que a gente vai aprender. A gente está aprendendo para a prova. A gente não está aprendendo engenharia civil. Né? Isso aí você fez lá na faculdade. Aqui é só besteira. Só para passar na prova. Então, vamos continuar. Sabendo esses 3 elementos, eu preciso definir volume. O que é volume? Eu tenho o volume total quando eu misturo os 3 elementos. Quando eu misturo ar, água, solo, vai planeta! Você tem o volume da Terra, né? O volume da Terra do Capitão Planeta, tá? Isso não tem nada a ver com Terra do Sol, mas tudo bem. É o volume total, VT. É o volume de água, volume de ar e volume de solo. Quando você faz a compactação e o adensamento do seu solo, você tira 2 coisas do seu solo. Você tira, com a compactação, o ar, com o adensamento você tira a água. Então, tudo isso, água e ar, eu vou considerar como sendo vazios. Então, o volume total vai ser igual ao volume de vazios, que é água mais ar, mais o volume de solo. Tudo bem? Então, você já conseguiu entender essa equaçãozinha aí, do volume total. Vamos para frente. Vamos lá, vamos começar ali no solo. Deixa eu te explicar, antes de qualquer coisa. Você precisa fazer isso com um caderno. Entendeu? Um caderno onde você vai fazendo seu rascunho, anotando, fazendo suas contas. Você precisa estudar escrevendo. O objetivo aqui não é você entender, é você decorar. Você tem que decorar essas coisas aqui, porque entender é muito fácil. Então, vamos lá. Começando com o solo. Para todas essas equações aqui, eu vou fazer uma consideração especial, que é o volume do solo vai ser igual a 1. Tudo bem? Volume do solo é igual a 1. Volume do solo é igual a 1. Está escrevendo, né? Eu estou escrevendo aqui, você está escrevendo aí. Volume do solo é igual a 1. Perfeito. Vamos pensar no volume da água. Volume da água. Olha só que legal o volume da água. Ele coloca aí que o volume da água é um G. O G é grau de saturação. Vezes o E. O E é o índice de vazios. Olha como é fácil isso aqui. Índice de vazios é a relação que eu tenho de vazios em relação ao solo. Então, o índice de vazios ele pode ser escrito como sendo o volume de vazios, tá de amarelinho aí, onde eu estou no amarelinho, volume de água, tudo bem? G vezes E, eu estou pensando no E, tá? Para você não se perder. O Ezinho aí, que é o índice de vazios, ele vai ser igual ao volume de vazios sobre o volume de sólido.
o volume de solo, tudo bem? É o volume de vazio sobre o volume do solo, tá? E o grau de saturação? É o quanto de água eu tenho em relação aos vazios, tudo bem? Porque se eu tenho 100%, se eu colocar água em todos os vazios, eu tenho um material saturado. Então, o grau de saturação, ele vai ser igual ao volume de água sobre o volume de vazios, tudo bem? Ou seja, na hora que o volume de água for igual ao volume de vazios, eu tenho que essa equação vai dar 1. E aí eu tenho 100% de saturação, tudo bem? Então, se você substituir, ó, e colocar volume de água, VW, sobre o volume de vazios, multiplicando o volume de vazios e o volume de solo, eu tenho, cortando o numerador com o denominador, o volume de vazios, eu tenho volume de água sobre o volume de solo. Só que o volume do solo eu estou considerando como sendo 1, então é o volume da água. Então o volume da água vai ser igual a G vezes E. Tudo bem? Bem fácil. Se eu tenho que o índice de vazios, agora nesse roxinho, ó, o volume de vazios é igual a E. Tudo bem? Se eu tenho que o índice de vazios é igual ao volume de vazios sobre o volume de solos, mais o volume de solo eu estou considerando como sendo 1, eu tenho que o volume de vazios é igual ao índice de vazios. Tudo bem? Volume total é só somar, né? O volume do solo, que eu considerei igual a 1 para fazer as equações, mais o Ezinho, que é o volume de vazios. Perfeito, a gente matou todos os volumes. Agora vamos lá para o outro lado, pensar em peso. Pensando em peso. Antes disso, você precisa ter na sua mente que a densidade é igual a massa sobre volume. Isso, para quem fez segundo grau, vai ser mais fácil. Se você não fez, vai ser um pouco mais difícil. Mas a densidade é igual a massa sobre volume, né? Essa é a equação fundamental para a gente conseguir fazer essas correlações que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Para o solo, então, nesse roxinho que está aí, ó, peso do solo, PS igual a gama S. Por que PS é igual a gama S? A densidade não é o gama S não é igual ao peso do solo sobre o volume do solo, mas o volume do solo não é igual a 1, então eu tenho que o PS é igual a gama S, direto, acabou, não tem mais conversa. Vamos para o verdinho. Peso da água, PW. PW é igual a gama S vezes o W. O que é esse W que ele colocou aí? Wzão é umidade. Umidade é a relação de água que eu tenho no meu solo. Então, vai ser igual. Umidade vai ser igual PW dividido por PS. Tudo bem? PW por PS, ou seja, a quantidade de água que eu tenho na quantidade de solo que eu tenho. Tudo bem? Posso escrever, então, diferente. Posso escrever assim, que PW vai ser igual a PS vezes o W. Tudo bem? Mas o que é o PS? O peso. O peso ele vai ser igual ao volume vezes a densidade, não é? Densidade é igual a massa ao volume? Então, o peso vai ser igual ao volume vezes a densidade. Mas o volume é 1, então PW vai ser igual a gama S vezes o W. Por quê? PS é igual a gama S. A gente acabou de ver isso, né? No roxinho aí de baixo, PS é igual a gama S. Então, eu chego na equação do peso da água. Tudo bem? Para finalizar, o peso total vai ser igual a gama S vezes o W, que é o peso da água, mais o peso do solo, que é o gama S. Coloca gama S em evidência, fica gama S que multiplica 1 mais W. Professor, mas e o ar? Aluno, se você colocar o peso do ar, você merece voltar para o educandário, né? Então, sim, peso do ar, não. Tudo bem? Não. Vamos considerar. Olha só o que eu fiz. Porque você não consegue decorar as coisas. Então a gente fez aquele negocinho lá de segundo grau, entendeu? Que você gostava de brincar. Você não falava assim, V igual a V0 mais GT ao quadrado, não sei o quê. Você colocava vovó, não sei o quê. Você tinha umas formulazinhas que você decorava com frasezinha, não tinha? Então eu fiz isso para você. Olha que bacana. George viu Washington dividir votos válidos. Poxa, assim, não é possível que você não vai lembrar de George Washington, né? George é G. É igual. Então, a primeira palavra que eu coloco, você já coloca igual. G é igual. Viu Washington, VW. Dividir, você coloca uma barra para dividir, ué. Dividir votos válidos. Tudo bem? Então, George viu Washington dividir votos válidos. Acabou. Você decorou a formulazinha do grau de saturação. Que significa? George é o grau de saturação. Viu Washington é o volume de quê? Volume de água. Dividido por volume de vazios. Tudo bem? Se o volume de água for igual ao volume de vazios,
essa equação vai dar 1 e você tem 100% de saturação. Tudo bem? Olha só o que eu fiz aqui. Eu demonstrei para você de onde que saem as outras fórmulas do grau de saturação. Porque você pode escrever o grau de saturação de outras maneiras, né? E aí você tem aí, por exemplo, a primeira, né, George viu Washington dividir votos válidos. Você já viu a última comigo aqui também já, ó, o volume da água, né? A gente viu que é G vezes E, o grau de saturação vezes índice de vazios, a gente já viu isso também. Mas vamos ver aqui a demonstração. Volume de vazios sobre volume volume de água sobre volume de vazios, né? Essa segunda linha da tabela. Então, o grau de saturação vai ser igual. O volume de água é o peso da água dividido pela densidade da água, tudo bem? Dividido pelo volume de vazios. O volume de vazios, a gente já sabe fazer uma continha para ele, não sabe? Porque se o índice de vazios, o Ezinho, é igual ao volume de vazios dividido pelo volume de sólidos, eu posso isolar o volume de vazios, e vai ser igual a E, que é o índice de vazios, vezes o volume de sólido, que está aí no denominador. Então, eu vou ter uma equação assim, PW dividido por gama W, que multiplica 1 dividido por índice de vazios vezes o volume dos solos. Perfeito? O peso da água, o PW, a gente já calculou lá atrás, você lembra? Que foi o W vezes o PS. A gente fez essa conta agora, acabou de fazer. Então, W vezes o PS, dividido por gama W vezes E vezes VS. Olha só que interessante que eu coloquei. Você pode colocar o PS, que é o peso do solo, em função de gama S VS, né? Coisa mais simples que tem, já que a densidade é igual a massa sobre volume, o peso vai ser igual ao volume vezes a densidade. Então, fica a umidade multiplicando gama S vezes VS, dividido por gama W vezes E, que a gente faz isso, vezes o volume de solos. Você corta o volume de solos, você vai ter aí que o grau de saturação pode ser escrito em função da umidade, vezes o gama S, dividido por gama da água, vezes E. Tudo bem? Bem simples. Bem simples, bem simples, bem simples. Continuando, você ainda pode, desta formulação ainda, partir e achar a formulação que a gente tinha feito para o volume da água, né? Olha só, o grau de saturação pode ser escrito como sendo a umidade vezes o gama S, dividido por gama da água, vezes o índice de vazios. Passo o índice de vazios multiplicando, eu estou na quarta linha da nossa tabela, viu? Então, vai ser o grau de saturação vezes o índice de vazios, vai ser igual a umidade, que multiplica gama S sobre gama W. A umidade eu posso escrever como sendo PW sobre PS. Não posso, porque eu sabia que o PW, que o peso da água era igual ao PS vezes a umidade. Então, é só isolar. Então, fica PW dividido por PS, que multiplica gama S sobre gama W. Disso, eu consigo achar o quê? Olha só, o que é gama S sobre PS? Eu tenho que a densidade é igual a massa sobre volume. Agora eu estou na última linha da nossa tabela. Se a densidade é igual a massa sobre volume, eu posso escrever que o volume é igual a massa sobre a densidade, não é? E isso vai me dar, considerando o volume igual a 1, que a densidade é igual ao peso, correto? Para o solo. Então, gama S sobre S é 1. Perfeito? Gama S sobre S é 1. E PW sobre gama W é o volume, VW. Então, VW é igual a G vezes E. Grau de saturação vezes o índice de vazios. Então, aqui eu tenho, para você não achar que isso aqui é simplesmente uma conversa boba, eu tenho as demonstrações. Você vai ver que não é fácil você encontrar as demonstrações das formulações dos índices físicos. Eu fiz para você porque a gente é amigo, né? Bem amigo. Equação número 2. Equação número 2 é a porosidade. A porosidade, eu tenho que contar sobre todo o meu volume. Então, os vazios, igual era o índice de vazios, só que agora não é sobre o volume de sólido, é sobre o volume total. E eu tenho que saber que é normal votos válidos serem divididos pelos votos totais. Normal, N é igual a votos válidos, VV, dividido, é dividir pelos votos totais, VT. Matou a questão. Então, a equação 2, a gente continua terminando como porosidade é igual a volume de vazios dividido pelos volumes totais.